E a gente recebe aqui no consultório CBN hoje o doutor Vitor Hugo Ferreira, que é endocrinologista. Doutor, seja bem-vindo novamente. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes. Bom, doutor, a gente vai falar sobre a obesidade, porque algumas mudanças ocorreram recentemente, Uhum. né? Eu queria que o senhor detalhasse quais são essas mudanças, porque como era até então que a gente sabia que uma pessoa está obesa ou não, e agora o que mudou? Então, o modo clássico para a gente definir a obesidade foi sempre através do índice de massa corpórea, que continua sendo usado e valendo. Tá. Tá? O índice de massa corpórea, a gente usa o peso em quilos dividido pela altura em metro ao quadrado. Isso dá um número. Se for maior que 25 é sobrepeso, se for maior que 30 é obesidade. Né? Esse é o critério clássico e ele é válido até hoje. Só que ele tem alguns problemas. Então, se a gente pegar, talvez, um atleta, sei lá, um lutador de boxe, talvez, ele vai ter um critério diagnóstico, talvez, de obesidade, mas ele é só músculo, porque eu estou olhando só o peso. E, por outro lado, a gente tem pessoas, por exemplo, que têm baixa massa muscular, acumulam muita gordura em abdômen, e elas, às vezes, vão ter um índice de massa corpórea normal, mas elas têm obesidade, na verdade, porque a obesidade é o acúmulo de gordura, o aumento do acúmulo de gordura. Então, agora em janeiro, né, feita uma proposta, né, que como toda proposta nova tem Uhum. os lados positivos e negativos, né, que ele coloca outros critérios para a gente definir que a pessoa tem obesidade. E esses critérios eles são avaliar a presença de adiposidade, né, do excesso de acúmulo de tecido adiposo, né, que é o tecido gorduroso. Então, dois critérios a mais, que é o seguinte, né, a pessoa o homem que tem acúmulo de circunferência abdominal acima de 102 centímetros, tem um aumento da circunferência abdominal, né? Acima de 102 centímetros, e a mulher acima de 88 centímetros, independente do MCA, isso é um indicativo de obesidade. Além disso, quando a gente faz, existem algumas maneiras que a gente usa para definir a quantidade de gordura que a pessoa tem. Por exemplo, bioimpedância. Bioimpedância é um teste que a gente faz, a gente sobe e define qual a composição corporal daquela pessoa. Quanto que ela tem de gordura, quanto que ela tem de músculo. E quando a pessoa, nesse teste, mostra que ela tem um acúmulo de tecido adiposo, ela também vai ter o diagnóstico de obesidade. E é isso, no fundo, que faz a obesidade ser uma doença. É um diagnóstico mais minucioso, doutor? Sim, vai permitir a Hum. gente refinar o diagnóstico e definir quem precisa de tratamento ou não, independente do peso em quilos. Não que o peso em quilos não tenha relevância, mas a gente está refinando esse diagnóstico, Uhum. porque a gente não quer. A preocupação do tratamento da obesidade, no fundo, não é em primeiro lugar com a estética, é em primeiro lugar, né, com as consequências para a saúde que ela traz. A gente sabe que isso está ligado ao acúmulo de gordura em região visceral, em região abdominal, principalmente. Uhum. Doutora, a gente tem hoje, né, mais mulheres ou mais homens obesos? Tem algum estudo ou algo que o senhor acompanha aí, né, no seu consultório? Sim, a gente tem vários estudos mostrando isso, né, que a gente pegar aí nos últimos 20 anos, assim, a gente tem um aumento muito relevante do número de pessoas com obesidade no mundo inteiro, especialmente no Brasil, né? No Brasil, mais da metade da população tem pelo menos diagnóstico de sobrepeso, né? Um índice de massa corpórea acima de 25, né? Muita gente, né? Isso deriva de várias coisas, né? Primeiro é assim, né? Nós somos criados lá atrás para ser uma máquina capaz de guardar o alimento, porque o alimento não era super disponível, né? E a gente mudou isso, né? Hoje o alimento, felizmente, está mais disponível, né? E então com isso a gente tudo que a gente consegue ali o corpo vai quer guardar, porque acha que vai faltar alimento, né? Uhum. Porque a gente foi criado, né? O nosso corpo lá ele foi desenvolvido pensando assim. E hoje você tem fartura, você tem alimentos calóricos, né? Associado a É sedentarismo. isso que eu ia falar, as pessoas estão mais sedentárias, né? Apesar do apelo de todos os médicos, de todas as Uhum, especialidades, eu sempre falo isso aqui, que a gente muda a especialidade no consultório CBN, mas é sempre esse apelo, né, por atividade física, alimentação saudável, né, uhum. qualidade de vida. Apesar disso tudo, as pessoas são mais sedentárias, né? É verdade, né? Tecnologia, né, às vezes no Tempo de home tela, isso colabora para isso, né? com certeza é um dos fatores que também colaboraram muito para Uhum, esse aumento da obesidade, né? uhum, E então com isso virou um problema para a saúde das pessoas e um problema para a sociedade também, né? Porque a obesidade está associado, né, ao aumento do risco cardiovascular, de infarto, de AVC,
doenças articulares, né, artrose, necessidade de prótese. E também tem 13 tipos de câncer que aumentam nas pessoas com obesidade. Então, isso enfim, né? A diabetes, o senhor sempre fala, nessas doenças Sim. que vêm junto com o peso, Sim. atrapalham demais, né, doutor? Então, pensar nessa diminuição do peso não é só estética. Não, com certeza, né? Uhum. É porque a estética, eu acho que ela também depende, né, de cada, como cada pessoa se vê, né? O padrão da beleza, acho que existem vários padrões de beleza que são, né, que são que a pessoa gosta e considera, mas é um problema de saúde, no fundo, né? Um problema das consequências para a saúde. Certo. Bom, partindo do princípio, doutor, que a obesidade é uma doença crônica, inclusive, né? Porque ainda é muito difícil ter acesso aos tratamentos que ajudam muito. Por exemplo, a gente tem medicamentos para emagrecer que são caríssimos. Sim. E dificilmente a população em geral consegue ter acesso e às vezes comprar 2 por mês ou um que seja por mês. Isso é tirar, às vezes, da família para poder fazer esse tratamento. Eles estão estudando viabilizar esses medicamentos? Sim. A gente teve uma revolução, na verdade, no tratamento da obesidade nos últimos 5, 6 anos, assim, que é drogas muito potentes, que conseguem fazer uma perda de peso em um ano, mais de 15% do peso, 20% do peso, que é muito poderoso. Mas, infelizmente, essas drogas, esses medicamentos que são seguros, eles têm um custo muito elevado e limitam muito o acesso à população. Então, a gente vê algumas medidas, algumas iniciativas tentando oferecer essas medicações via Sistema Único de Saúde, né, via o SUS, né? Ainda é muito embrionário, tem vários no âmbito federal, né, tem o Conitec, que é quem define que remédios que o SUS vai liberar, está fazendo uma avaliação desses casos para ver que pessoas que poderiam receber essa medicação pelo SUS, né? Então, possivelmente para o ano que vem, para 2026, né? Isso que está sendo divulgado. Apesar de não tão certo, isso já é um avanço, né, doutor? Sim, com certeza, porque é uma coisa que não era discutida antes, né? E com certeza, provavelmente vai ter protocolos bem claros, né? Então, né, não vai ser para pessoas que realmente a obesidade ela é uma doença que está trazendo prejuízo para essa pessoa, né? Então, provavelmente a gente vai ter critérios bem claros para as pessoas poderem receber. Eu espero que isso aconteça, porque aumentaria muito a chance de tratar, né, essa doença que ela traz prejuízo para a vida das pessoas. Já a discussão também de diminuir esses valores, né, de ficar mais acessível, se não for uma distribuição pelo SUS, mas essas medicações ficarem mais acessíveis, até quebra de patente, né, enfim, de alguns medicamentos? Sim, a gente tem uma dessas medicações, inclusive ela teve a patente quebrada, é uma medicação de uso diário, e esse ano a gente vai ter o lançamento dela já na forma genérica já, tá? É um medicamento injetável de uso diário que ele vai ser lançado esse ano como genérico, já temos até as marcas, tudo. Então acho que vai ser interessante, já eu não sei o preço, mas espero que venha com um preço mais acessível. E as medicações de uso semanal, talvez no ano que vem a gente vai ter quebra de patente, com isso pode ser que o custo diminua, né? É o que a gente espera, né? É o que o senhor está dizendo, né? Tratar a obesidade com a importância que ela tem, Sim. né? Assim como outras doenças, porque ela vem daí também, é a origem de muitas outras. Exatamente, né? Ela é a origem de muitas, né, de muitas doenças. E tratar a obesidade é prevenir isso. A gente tem muitos estudos, né? Então, por exemplo, uma pessoa com obesidade está em risco de ter diabetes, perdeu 8% do peso, o risco de ter diabetes diminui em 60%. Então, às vezes não precisa perder, né? Tem um pouquinho que a gente perde, você já tem um grande benefício. Acho que tem um equilíbrio também, né, Cláudia, aqui, que é acolher a pessoa que tem obesidade, ajudar, entender as dificuldades que ela passa. Infelizmente, existe estigma, existe preconceito, muitas pessoas têm portas, às vezes, fechadas por ter obesidade. Então, é o equilíbrio entre ajudar essa pessoa, combater também o preconceito, o estigma, mas também não romantizar que a obesidade não traz consequências. Então, acho que é um equilíbrio importante, né, também na mensagem, né, que é ajudar as pessoas, né, na sua dificuldade, acolher ela e tentar fazer com que ela
não tem as consequências ruins da obesidade. Tá certo. Nós estamos conversando com o Dr. Vitor Hugo Ferreira, que é endocrinologista, falando sobre obesidade. Doutor, e a gente está falando não só de obesidade dos adultos, né? As crianças estão também passando por esse problema, está cada vez mais comum, né? Sim, a gente vê, né, na escola, tem estudos também, né, de crianças em idade escolar, um aumento muito, muito relevante, né? E uma criança obesa, ela tende a ser um adulto obeso, né? sim, especialmente se perder a chance, né? A gente tem o estirão do crescimento, né? Ali aquele 2 anos que as crianças crescem 10 centímetros por ano, né? Fantástico, né? Uma hora é criança, no outro dia já é quase Adolescente. Um adolescente ali, né? Uma hora muito bonita. Nessa época, normalmente os adolescentes ficam magros, né? Então essa é uma hora de ouro ali, né? Vai crescer bastante, se conseguir se controlar, manter um peso apropriado, talvez, né, resolva a questão da obesidade. A gente sabe que as crianças que perdem esse estirão, perdem a chance de ter um peso apropriado no estirão, eles têm muita chance de serem obesos na idade adulta, né? Então, né, se a gente quer evitar consequências para as pessoas no futuro, atuar nisso aí é muito relevante, né? E conscientização, alimentação. A gente fala muito das medicações e elas são importantes no tratamento, mas, no fundo, a gente não tem obesidade no mundo porque não tem remédio, a gente tem obesidade no mundo porque os nossos hábitos levam a gente a ter obesidade. Tem uma pergunta aqui, doutora, a gente tem ainda um minutinho. A Alessandra diz o seguinte: se o senhor fala que obesidade é uma doença crônica, quer dizer que eu vou ser sempre obesa? Eu posso perder peso, mas eu tenho sempre que estar em tratamento? Ah, ótima pergunta. É uma das perguntas mais importantes que a gente tem. A obesidade é uma doença crônica no sentido de que a pessoa ela desenvolveu vários mecanismos que favorecem o reganho de peso mesmo depois da perda de peso. Então, não é diferente de ter pressão alta ou de ter, sei lá, um glaucoma ou alguma coisa assim, que você precisa fazer um controle daquela condição por toda a sua vida. A gente sabe, a pessoa que tem obesidade, ela para de fazer o tratamento, a tendência é reganhar o peso. Quando eu falo parar de fazer o tratamento, não quer dizer que vai tomar remédio pro resto da vida, mas que vai ter que precisar sempre fazer as medidas da alimentação saudável, do exercício, estar de olho no peso, fazer usos intermitentes de medicação, né? Orientação médica. A gente usa, chega no nosso objetivo. Eu uso muito o conceito do peso sentinela, né? Então, a pessoa que teve um sucesso na perda de peso, a gente foi lá, fez o tratamento, né? Agora fala assim, ó, você agora conseguiu o nosso objetivo. Se você vê que você subiu 2 quilos, você volta aqui para mim para a gente acelerar e intensificar de novo, né? O tratamento. Tem que monitorar. Tem que monitorar, né? Então, isso que significa que a obesidade é uma doença crônica, porque ela sempre quer voltar, né? Essa que é a verdade. Bom, doutor Vitor, sempre um prazer recebê-lo aqui no estúdio, falando de um assunto tão importante que está cada vez mais dentro das casas das pessoas aí, né? Que é a obesidade. Muito obrigada e até o próximo consultório CBN. Obrigado, Cláudia. Um abraço.